Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Dinancy Silva, de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento da aula. Objeto de conhecimento: análises intertextuais e interdiscursivas de diferentes autores em contextos iguais e diferentes de produção, circulação e recepção de obras. Práticas do letramento literário para a escolha de títulos, curadoria de títulos da literatura contemporânea, apreciação e réplica, compartilhamento de experiências leitoras. Vamos agora conhecer o detalhamento. Seleção, análise e apreciação de obras do âmbito artístico-literário da produção contemporânea de acordo com a escolha pessoal para apropriação na construção de um acervo próprio, utilizando as diversas linguagens no exercício da autonomia, colaboração, protagonismo e autoria na construção da vida pessoal e coletiva, de modo a fomentar o letramento literário do estudante. Vamos então à nossa aula. Vamos estudar hoje sobre o pré-modernismo na Europa e no Brasil. Então, na Europa, o que é que nós vamos perceber? Que, de modo geral, o pré-modernismo lá correspondeu a esse período de transição entre a corrente literária do simbolismo e o modernismo. E foi marcado pelos movimentos de vanguarda. Então, o pré-modernismo lá no continente europeu foi marcado pelas vanguardas europeias. A característica comum entre esses movimentos, que movimentos? Os movimentos de vanguarda, e cada um apresentava suas peculiaridades, cada um era diferente do outro, era exatamente o rompimento, a ruptura com as estéticas literárias do passado, todos os outros estilos de época. Então, as vanguardas europeias se propõe a romper com as escolas literárias do passado e que serviu de base para o surgimento do modernismo. Que foi que serviu de base para o movimento, para o surgimento do modernismo? As vanguardas europeias. Seguindo, então, nós vamos observar que em Portugal, na Europa, o simbolismo, iniciado em 1890, que se estendeu até 1915, quando então ele foi substituído pelo modernismo, e dessa maneira, apesar de sofrer a influência das vanguardas europeias, lá em Portugal, os autores portugueses não vivenciaram esse período de transição, ou seja, esse período do pré-modernismo, mas uma quebra radical com a estética precedente, ou seja, eles não vivenciaram o período do modernismo, mas literalmente romperam, com a forma artística anterior. Seguindo então, o que é que nós vamos observar? O contexto em que surge esse pré-modernismo na Europa, o contexto das vanguardas europeias e o que eles vão representar. Então, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, o imperialismo estimulava o quê? A competição e a tensão entre as grandes potências europeias. Como resultado, como efeito, consequência desse estímulo, dessa competição, dessa tensão, houve o fortalecimento do nacionalismo e o advento de quê? De um fato que mudou a história do mundo, o advento da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918.
Então, preste atenção a esse fato, que é muito importante para a arte, né? E para o mundo como um todo. E assim, ao lado dos avanços tecnológicos, né? Das descobertas científicas, de vários progressos industriais, ao lado disso, nesse período, havia também destruição e morte, representado aí pela Primeira Guerra Mundial, e você observa a imagem aí, né, dos combatentes, dos soldados em valas. E seguindo então, agora que nós entendemos o pré-modernismo europeu, não é, que é representado aí pelas vanguardas europeias, como, por exemplo, o dadaísmo, o futurismo, o expressionismo, o surrealismo e o cubismo, e que tem todo esse contexto, né, de guerra, da Primeira Guerra e dos avanços tecnológicos, dos avanços, das descobertas científicas, do progresso industrial e do imperialismo, do avanço do imperialismo, né? Ele surge, então, essa nova forma, essa nova arte, essa nova maneira de ver a arte. Então, no Brasil, como é que surge o pré-modernismo? Como é que se dá o pré-modernismo no Brasil? Vamos conhecer? Então, no Brasil, o pré-modernismo brasileiro, nós não podemos chamá-lo de uma escola literária, certo? Por quê? Porque esse é um período da literatura, da produção literária brasileira, que vai ser compreendido entre os anos de 1902 e 1922. Então, alguns autores não consideram, e observe muito bem isso, que o pré-modernismo brasileiro representa uma escola literária. Ele é exatamente isso, um período de transição, né? Que vai ocorrer aí entre uma estética do passado, o simbolismo, e o pré-modernismo. Nesse sentido, as obras pré-modernistas, né, e nós temos muitas obras pré-modernistas, elas vão apresentar características de transição, né, essas características desse período de transição. O que significa isso? Significa que essas obras pré-modernistas, elas vão apresentar traços parnasianos, traços simbolistas, traços naturalistas e realistas. Ou seja, elas vão, né, essas obras vão apresentar aspectos dessas escolas anteriores que vão coexistir com elementos que vão caracterizar o modernismo brasileiro. Ou seja, essas obras vão apresentar, as obras pré-modernistas, vão apresentar características de transição. Significa que elas vão apresentar ainda aspectos da escola parnasiana, da escola simbolista, da escola realista, da escola naturalista e, ao mesmo tempo, também vão apresentar elementos, né, características que vão caracterizar o modernismo, ou seja, a nova forma de ver o mundo, né, considerando tudo o que está acontecendo na Europa e no Brasil. Como, por exemplo, né, o nacionalismo crítico e o antirromantismo. Ou seja, nessas obras você tem, entre várias características, esse nacionalismo crítico, e esse nacionalismo crítico, não é diferente do nacionalismo que nós vimos lá na prosa romântica, né? Que eles também mostram ali, né? O nacionalismo, só que é um nacionalismo crítico, né? Sem idealizações românticas. E também o que nós vamos observar nessas obras pré-modernistas é um antirromantismo, literalmente uma ruptura, né, com o romantismo. Muito bem, agora que entendemos, né, esse momento do pré-modernismo brasileiro, que ele vai ocorrer entre os anos de 1902 e 1922, e que as obras, a produção literária, a produção artística literária do pré-modernismo vai apresentar características
das escolas artísticas anteriores, como parnasianismo, simbolismo, naturalismo e realismo, e que também vão apresentar elementos modernistas, né? Então, agora vamos seguir para você entender ainda mais sobre essa prosa pré-modernista. Então, a prosa pré-modernista, ela vai contar com autores como, por exemplo, Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Graça Aranha. Então, a produção literária da prosa pré-modernista, nós temos como principais expoentes desta prosa pré-modernista, dessas obras com esses traços, né? Misturando características de estéticas anteriores, mas com elementos já modernistas, nós vamos ter aí os principais autores: Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Graça Aranha. E na poesia, o principal expoente, o principal nome é Augusto dos Anjos. Esse é o principal expoente da poesia pré-modernista. Esses escritores, eles vão fazer o quê? Eles vão fixar as bases para o surgimento do modernismo que vai ocorrer em 1922 com a Semana de Arte Moderna. E no Brasil, a Primeira República, né, ou a República Velha, que foi o período ali de 1889, que só teve fim em 1930, estava no auge. Esse é o contexto aí do pré-modernismo, dessas obras, né? Então, esse sentimento nacionalista pós-monárquico, né, após a monarquia, ele era concomitante com essa realidade de miséria, de exclusão nas periferias do Rio de Janeiro e também no sertão nordestino. Daí essas obras que nós vamos ter aqui, né, os sertões de Euclides da Cunha, por exemplo. Agora, o que é interessante notar? Que lá em São Paulo, né, São Paulo era o estado era o estado rico e estava enriquecendo mais ainda por conta da exportação do café, né, daquela política do café com leite. Então, os escritores desse período aqui pré-modernista, da prosa pré-modernista, eles foram estimulados por estes fatos da época. Então, eles vão passar, né, a explorar isso, demonstrar isso nas suas obras, né, nas obras pré-modernistas. O que eles vão fazer? Eles vão criticar toda essa situação, por exemplo, do sertanejo, né, dos marginalizados no Rio de Janeiro, nas obras ali. Nós vamos ter Lima Barreto expondo isso. Enfim, nós vamos ter todo esse contexto, o contexto brasileiro, né, exposto nessas obras pré-modernistas. E é aí que nós temos o nacionalismo crítico, não é? Sem idealizações românticas, mostrando a realidade vigente, né, decorrente do contexto político, econômico e social. Lembrando qual é o nosso contexto político, né? Nós temos, nesse período do pré-modernismo, a transição entre a República da Espada e a República Velha, não é? E que tem na política do café com leite, né, sua política ali representada pelas oligarquias paulista e mineira, né? Ali o poder vai oscilar entre os paulistas e os mineiros, certo? Então, em decorrência disso, nós temos todo um cenário propício para que os escritores, né, exponham nas suas obras essa realidade brasileira. Seguindo, então, nós temos aqui, né, o pré-modernismo e já considerando aí o modernismo que vai se iniciar lá em 1922. Então, o nacionalismo crítico, o antirromantismo, o regionalismo, né, e a ironia que caracterizaram o modernismo brasileiro, que se inicia lá em 1922, eles começaram a aparecer no pré-modernismo, né? Então, essas características aqui, elas já aparecem no pré-modernismo. Quais características? O nacionalismo crítico, esse antirromantismo, que é a ruptura mesmo com as idealizações românticas,
O regionalismo, as obras pré-modernistas vão, né, se deter aqui no regionalismo brasileiro, e a ironia, né, que vão aparecer lá no modernismo mesmo, a partir de 1922, mas elas já têm um prenúncio, elas já aparecem nas obras pré-modernistas. Então, esse período literário de transição, que é o pré-modernismo, ele mesclou, como já apontamos, as características das estéticas anteriores, parnasianas, naturalistas, realistas, simbolistas, e também prenuncia os elementos, as características do modernismo, como nós estamos vendo aqui. Que características são essas? Realismo, nacionalismo crítico, antirromantismo, regionalismo, ironia, etc. Então, a Semana de Arte Moderna, né, lá em 1922, vai marcar o início do modernismo brasileiro com o caráter que nós já sabemos que é antiacadêmico, o desejo, né, dos artistas, dos escritores da Semana de Arte Moderna de construir uma nova literatura nacional. Então, para isso, eles buscaram o quê? Eles buscaram refletir sobre as peculiaridades, né, do português brasileiro, da nossa realidade, sobre a nossa identidade, sobre a nossa diversidade cultural. Seguindo, então, vamos observar agora as características do pré-modernismo. Então, já vimos algumas, já citamos algumas delas, vamos ver aqui. Então, nós temos o quê? Diversidade de temáticas. O que significa diversidade de temáticas nas obras pré-modernistas, né? Como característica do pré-modernismo brasileiro. Já vimos, então, que aqui nós temos, por exemplo, as obras vão tematizar o Nordeste, né? O regionalismo brasileiro, mas com aquele olhar crítico, sem idealizações românticas, mostrando a situação miserável, por exemplo, do sertanejo, né? A miséria, todas a seca, tudo que acontece lá, as revoltas. Vamos lembrar aqui que nesse momento também nós temos muitos problemas no Brasil. Por exemplo, surgiram inúmeras revoltas. Você que estudou em história, você lembra, né? Revolta da vacina, revolta da chibata, revolta da armada, revolta de Canudos, que vai ser tema de uma das obras de Euclides da Cunha, nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, as temáticas são diversas. No Rio de Janeiro, por exemplo, né, o Lima Barreto vai mostrar aí a situação, né, miserável dos marginalizados, né, das pessoas ali, dos casebres, da miséria, enfim. Então, temáticas diversas, né? Traços naturalistas, lembrando, né, que o pré-modernismo, as obras pré-modernistas, elas trazem alguns elementos das estéticas anteriores, como do naturalismo, que é olhar a realidade, né, com esse olhar científico. Temos também elementos parnasianos e simbolistas, já vimos, que traz esses traços, né, que vai misturar, vai mesclar elementos das estéticas passadas, né, com elementos da nova escola que vai chegar, que é o modernismo mesmo, realismo social, nacionalismo crítico, crítica sociopolítica, essas obras vão criticar, né, a nossa realidade brasileira, e a linguagem que é objetiva, mas também simples e coloquial. Então, agora que você entendeu as características, né, do pré-modernismo, nós temos então aqui os principais autores e as principais obras deste período pré-modernismo. Lembrando que o pré-modernismo não constitui uma escola literária, como o próprio nome diz, é um período de transição, né? Que compreende de 1902 a 1922, com o início da Semana de Arte Moderna, que vai iniciar o modernismo. Então, vistas as características, vamos agora conhecer os principais autores do modernismo brasileiro. Então, o pré-modernismo no Brasil é esse período que nós já mencionamos para você. E a obra que vai inaugurar o modernismo no Brasil, que é o marco inicial, lembre-se disso, o marco inicial do pré-modernismo no Brasil é a obra Os Sertões,
De quem? Euclides da Cunha, que foi publicada em 1902. Nessa obra, nesse romance jornalístico, né, que tem essa natureza jornalística, porque ele foi para lá para acompanhar, ele compreende direitinho o que aconteceu, né, lá no Nordeste brasileiro, e também os sertões aqui é dividido, né, porque vai mostrar a Guerra de Canudos. Então, por isso, ele acompanhou, né, foi como jornalista para acompanhar a Guerra de Canudos e também observou tudo que acontecia ali. Como jornalista, anotava tudo e que resultou nesta obra. Então, os traços naturalistas, características naturalistas são evidentes, aparecem nessa obra os sertões. Como assim? O escritor vai mostrar o lado dos revoltosos da Guerra de Canudos. Ele vai mostrar a visão que tinham os revoltosos desta guerra, não é? Não vai mostrar só o outro lado, o lado do governo, vai mostrar como os revoltosos viam. E a Guerra de Canudos foi esse conflito que ocorreu entre os anos de 1896 e 1897. Então, lembrando um fato curioso sobre Euclides da Cunha, né? Que a descrição minuciosa dessas condições geográficas, das condições climáticas do sertão, vão estar ali na obra, né? Da formação social, do sertanejo, do jagunço, né? E do líder espiritual daquele movimento, do conflito, né? Da Guerra de Canudos. Então, entre essa sociedade, a sociedade urbana, do restante do Brasil, né? E vai mostrar ali, né, nessa obra, o Euclides, que era cientificista, né, que era historicista, que era naturalista, que vai romper com, né, as estéticas literárias da época e que vai iniciar nessa obra uma análise científica mesmo, em prol dos aspectos mais importantes da sociedade brasileira. Ele vai descrever ali de modo, com esse olhar de cientista, porque Euclides da Cunha, né, ele tinha assim muitas formas, ele era um homem super culto, era ensaísta, era jornalista, era poeta, era escritor, era geólogo, era geógrafo, era historiador, então engenheiro, e por conta desta formação que ele tinha como engenheiro, por exemplo, vocês sabiam que ele esteve aqui em Manaus, que ele veio para cá, para a Amazônia, especialmente para a região do Purus? Ô, pessoal do Purus, olha aí, olha que dado interessante, Euclides da Cunha esteve aí, pessoal de Boca do Acre, Lábrea, Pauinim, que mais? Canutama ali, essas comunidades aí, vocês tiveram no passado, em 30 de dezembro de 1904, Euclides da Cunha esteve aqui em Manaus. E por que ele esteve aqui na Amazônia? O que ele veio fazer aqui? Ele veio fazer o levantamento cartográfico das cabeceiras do rio Purus, gente, porque havia ali um conflito, vocês que estudaram história, vocês sabem disso, havia ali um conflito entre peruanos e os seringueiros brasileiros, né? Então, em 1909, graças a Deus, foi resolvida essa situação, né? Ele foi nomeado pelo Barão do Rio Branco. Você lembra? Conhece o Barão do Rio Branco? Né? Um homem muito importante da política brasileira, ministro das Relações Exteriores, que graças, né, ao Euclides da Cunha, a situação foi resolvida lá em 1909. Muito bem, então Euclides da Cunha é muito importante. Esta é a obra que inicia o pré-modernismo brasileiro. Seguindo, então, vamos conhecer outro autor, né? Outro romance que também ele vai recorrer à estética naturalista na composição do enredo, que é Canaã, né, de Graça Aranha, essa obra de Graça Aranha, que também foi publicada ali mesmo, no mesmo ano dos Sertões, 1902. A temática principal de Canaã, né, é a imigração alemã lá no Espírito Santo. Então, essas duas obras apresentam o quê? Um caráter nacionalista, ao refletir sobre a formação do povo brasileiro, certo? Então, a importância dessa obra se dá exatamente por essa característica, né, pré-modernista e modernista de olhar para as regiões do Brasil com esse olhar, esse nacionalismo crítico, sem as idealizações,
sem as idealizações românticas. Então, Graça Aranha, com o seu livro Canaã, é também uma obra importantíssima, um autor importantíssimo do pré-modernismo brasileiro, e que esta obra também, como as demais, trazem no seu bojo elementos das estéticas passadas, especialmente em Canaã. Nós temos aí o naturalismo, né? E mescla também com elementos modernistas. O elemento modernista presente aí em Canaã é exatamente o regionalismo, mostrando, né, essa migração alemã, né, a importância da migração alemã lá no Espírito Santo. Muito bem, seguido vamos conhecer outro autor importantíssimo do pré-modernismo. Esse outro autor, né, nós temos aqui Lima Barreto, com a obra Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Esse romance foi publicado em 1915. Lembra que o pré-modernismo começa em 1902 e vai até 1922. Então, Triste Fim, de Policarpo Quaresma, foi publicado em 1915 e vai retratar ali, questionar o nacionalismo e vai apontar os problemas da sociedade brasileira, sem idealizar nada, mostrando a realidade tal qual ela se apresenta para o escritor. Seguindo, então, vamos observar agora outro importante autor, que é Monteiro Lobato. É Monteiro Lobato que vai trazer à cena da literatura brasileira, do pré-modernismo, a figura do caipira, né, para a literatura nacional. Pela primeira vez traz essa figura, né? Então, com o seu livro de conto Urupês, veja, um livro que mostra, que traz esse personagem para a literatura brasileira, o personagem caipira. Às vezes você diz assim, fulano, parece um caipira. Pois é, esse aí surge lá no romance, no livro de conto, nessa coletânea de contos Urupês, que foi publicada em 1918. Então, nessa obra vão aparecer dois traços, né, de Monteiro Lobato como pré-modernista. Quais são esses dois traços? O regionalismo, esse é o primeiro traço, e o segundo é a denúncia dos contrastes, ou seja, as mazelas, as desigualdades na sociedade oligárquica brasileira da Primeira República. Como regionalista, Monteiro Lobato vai nos mostrar o quê? Vai nos mostrar o Brasil rural, o Brasil do campo, né? Mais especificamente, o Brasil do Vale do Paraíba, certo? E no interior do estado de São Paulo, no início do século XX, ele vai revelar em tons de crítica, né? De satíricos, tons satíricos, aspectos sentimentais, irônicos e patéticos, os costumes, a sua gente, a sua decadência após o período áureo da economia cafeeira. Então, esse aí é o olhar com que ele descreve essa realidade da sociedade. Seguindo, então, vamos verificar agora a poesia. Vimos até agora a obra pré-modernista, as obras pré-modernistas em prosa, não é? E os principais autores. Agora vamos conhecer uma obra da poesia, né? Na poesia, então, nós temos o maior expoente, que é Augusto dos Anjos, com o livro Eu, publicado em 1912. Então, essa obra, ela traz esse elemento, esse rigor parnasiano, rigor formal do parnasiano. Lembra que o pré-modernismo se caracteriza por mesclar elementos de outras estéticas, de estéticas passadistas, como o parnasianismo, o simbolismo, o realismo, o naturalismo, certo? Então, nessa obra, ele vai trazer a nomenclatura científica, que vai ligá-lo ao naturalismo, além de elementos místicos e simbolistas. Então, você vê aqui os traços das estéticas passadas. E assim como nas obras dos autores da prosa pré-modernista, a ausência de idealização também está presente nos versos do poeta.
Vamos então ver agora os principais. Aqui nós temos então os principais autores. Você tem aí Euclides da Cunha, Graça Aranha, Lima Barreto, Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos. Convido você agora a apreciar um fragmento, um poema de Augusto dos Anjos. Versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Que poema, não é? Finalizamos aqui a nossa aula, esperamos que você tenha gostado, mas, sobretudo, aprendido. Até a próxima.